eu vejo que é você conciliar tudo, o maior desafio de ser esposa ou do ministério é você estar com as prioridades certas, né? Você colocar, porque nesse ativismo é muito fácil a gente se perder, né? Fazendo coisas para Deus, sempre ajudando as pessoas, né? Nunca, não para nunca. Então, o maior desafio é você ser intencional na sua intimidade com Deus. Eu acho que é um dos desafios, né? Porque não adianta você fazer coisas para Deus, mas você tem que ter um tempo com Deus. Você também tem o desafio de estar com a sua família, porque as demandas são muitas. Então é muito fácil a gente dizer sim para tudo. Então o outro desafio é dizer não, né? E concentrar na família. Seja bem-vindo ao seu Momento PIB, um espaço onde você conhece um pouco mais sobre a nossa igreja, sobre o que acontece por aqui, com convidados muito especiais, e aí você pode passar um tempo especial conosco. Aproveita, corre lá na cozinha bem rapidinho, já pega aquele café e senta aqui para passar os próximos minutos com a gente. E se você tá aí do outro lado, mas ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, entra lá, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que tiver conteúdo novo, culto ao vivo, para que você possa cada vez mais se conectar com Deus e conosco enquanto igreja também. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, PIB Curitiba, e você vai ficar inteirado de muita coisa que acontece aqui na igreja e quem sabe você não vê a sua foto circulando por lá. Você também pode ouvir a nossa programação todos os dias pela Rádio Marumbi 88.5 FM, das 7 às 11 horas. Viu que bênção? É um tempo muito abençoador, onde você pode ouvir louvores, uma palavra abençoadora e ser conduzido aí nesse momento de aprofundamento espiritual. Sem mais delongas, eu tô aqui no estúdio hoje com três mulheres incríveis nesse que é o mês das mulheres e um mês em que a gente comemora também o dia da esposa do pastor Batista. Eu tô aqui com a Ana Cristina, com a Lisiane, isso? E com a Gihan, e elas vão se apresentar um pouquinho mais pra gente. Ana Cristina, você é esposa de quem? Eu sou a esposa do pastor Marcílio, ele é pastor da Rede Família aqui na PIB Curitiba, trabalhando com casais, homens, mulheres, idosos e também de toda a parte de aconselhamento aqui da igreja. Ai, bem importante, né? É. É um ministério com muitas ramificações, é uma Sim, estrutura sim, bem importante, é. né? Uhum. Lisiane, você? Eu sou a esposa do pastor Toninho, né? Antônio, mais conhecido como Toninho, né, na PIB, e ele faz parte do Ministério de Aconselhamento, né? Nós atuamos mais efetivamente, além de outras áreas, né, com o Retiro Vida Vitoriosa. Ai, que especial. E o Retiro Vida Vitoriosa, ele se trata de quê? Ele é uma revisão de vida, né? É um tempo que você vai para a chácara e ali você se desconecta de todo o ambiente externo para ter um encontro real com Deus. Eu já estava aqui curiosa, É. pensando se você ia falar um pouco Não. mais sobre o que acontece ali, porque o povo é um pouco relutante a falar, né? Vocês fazem um Exatamente. pacto de não contar. Exatamente, sigilo. Ah, sigilo, muito bom. Jean, e você? Meu marido é o pastor Davi, do Ministério de Integração. Então, ele já está trabalhando no ministério faz uns 5, 6 anos. E é um ministério que agrega toda a igreja, né? Então, todo mundo que entra na PIB, todo mundo que é discipulado, todo mundo que vem de outra igreja para a nossa igreja passa pelo Ministério de Integração. Ah, É o muito Ministério de legal. Integração, a festa de boas-vindas está com eles Festa de também, né? boas-vindas, toda a recepção,
Tudo isso faz parte do Ministério de Integração. Ah, que bom, que especial. A gente chega na igreja, tá sempre aquele pessoal com as Sim. plaquinhas É ali. a porta de entrada, é a Com vitrine da certeza. PIB, né? Então sempre tem que Sim. estar sorrindo, né? Recebendo as pessoas com muito amor e carinho. E a festa de boas-vindas tem aquela mesinha com café, o pessoal já vai se conectando. Numa igreja tão grande quanto essa, você já precisa ser bem recepcionado para começar a fazer conexões, senão você fica perdido, né? E eu conheço muita gente que vem há 3, 4 anos na PIB, que só entrava e não conversava com ninguém. E é muito fácil isso acontecer. Então a pessoa tem. A festa das boas-vindas é justamente para isso, para conectar outras pessoas, células, né? Sempre tá um conhecer o outro. Então é muito importante. Muito importante. Sim, aí ele já vai conhecendo um pouquinho mais e se integra, né? Sim. Para vocês, qual é o maior desafio em ser esposa de pastor? Tem assim aquela ligação no meio da madrugada para fazer um atendimento, às vezes mais delicado, num hospital, ou enfim, já aconteceu? Já eu vou começar então. Bom, eu tô há menos tempo, né? Vocês que tinham que começar, não eu. Mas eu vou falar, assim, vendo, né, como algo novo, faz uns 6, 7 anos que o Davi tá. Eu vejo que é você conciliar tudo, o maior desafio de ser esposa ou do ministério é você estar com as prioridades certas, né? Você colocar, porque nesse ativismo é muito fácil a gente se perder, né? Fazendo coisas para Deus, sempre ajudando as pessoas, né? Nunca, não para nunca. Então, o maior desafio é você ser intencional na sua intimidade com Deus. Eu acho que é um dos desafios, né? Porque não adianta você fazer coisas para Deus, mas você tem que ter um tempo com Deus. Você também tem o desafio de estar com a sua família, porque as demandas são muitas. Então é muito fácil a gente dizer sim para tudo. Então o outro desafio é dizer não, né? E concentrar na família. E outro desafio também que eu vejo é de você saber exatamente o que Deus quer naquele momento para você, de você não aceitar todas as demandas. Você falar não, né? Então você aceitar o que Deus tá mandando você fazer e continuar com aquilo sem ficar pensando muitas outras coisas, inventando muita coisa, assim, acho que são desafios grandes, não é só um, são vários, né? E você não é só esposa de pastor, você também é irmã de pastor, né? E para você, como isso influencia a forma como você enxerga o ministério hoje? O Tarek, né, meu irmão, pastor de adolescentes, nunca imaginei que ele seria o pastor de adolescentes aqui na PIB. Como a gente vem de um lar muçulmano, então o evangelho transformou radicalmente a nossa família, né? Meu pai foi o primeiro a se converter, depois eu e meus irmãos. Então, desde sempre, a gente serviu. Sempre, eu creio que quando Deus te chama para algo, para você estar numa posição de liderança, é sobre servir, né? Não é hoje em dia virou comum as pessoas acharem que os pastores só têm privilégios e verem só o lado bom de ser pastor, mas é uma vida de muito sacrifício, né? É uma vida que a gente tem direitos e tem responsabilidades, mas muitas vezes a gente opta pela responsabilidade por causa do nosso posicionamento de influenciar as pessoas, né? Então, sempre com o Tarek já não foi algo que mudou radicalmente, sempre foi algo comum, porque desde que a gente se converteu, a gente foi intencional com servir na nossa igreja local, com servir o reino de Deus. Então não mudou muito quando ele virou pastor ou quando eu casei com um pastor. Continuou. Tem essa responsabilidade, Exatamente. né? É uma responsabilidade muito forte de você estar sendo visto e como você falou aí, essa questão do servir, é muito fácil você só se doar, e aí chega uma hora que como é que você vai se doar se você não está se enchendo, né? Se você não está levando uma vida devocional. Liz, você vê muito disso ali no retiro, de pessoas que às vezes chegam feridas ou que se doaram muito, às vezes, para a igreja e deixaram de lado o relacionamento com Deus? A gente encontra muita gente. Nós recebemos pessoas do Brasil inteiro, já recebemos no retiro.
inclusive do exterior, e a gente recebe muitos pastores, esposa de pastores de outras denominações também, nesse mesmo sentido, sabe? De a falta do equilíbrio, porque você ama tanto, você se doa tanto que você não se percebe naquele momento. Então, se existem algumas ligações para que haja um atendimento, que você tenha que sair, você tem que sempre parar, pensar, pesar, né, na balança, como a gente tem aprendido, né? Qual o momento que a gente deve realmente atender e ceder, para que a gente não extrapole, porque nós também precisamos cuidar do nosso emocional para estar bem, para poder ajudar essas famílias e essas pessoas. Mas é algo assim que é uma linha muito tênue, né? Porque como a gente ama tanto o que faz, a gente acaba se perdendo às vezes. Então a gente precisa ter esse equilíbrio para que a gente não se perca, para poder continuar ajudando essas vidas. Com certeza. Eu vejo que tudo isso começa no nosso relacionamento no secreto com Deus, né? Exatamente. No nosso coração e dali para nossa família e da nossa família Exatamente. transbordando para fora, né? E falando nesse sentido de família, muitas famílias da igreja se inspiram nas famílias dos Exatamente. pastores. Tininha, como é que é criar filhos nesse ambiente de ministério? Você que já tem 2 filhas adultas praticamente. Olha, eu posso dizer que sempre foi uma bênção, né? A gente, né, teve a Mariana, depois a Ana Luísa, na época era o pastor Pascoal, que era o pastor aqui da igreja, e ele sempre falava, priorizem seus filhos, né? Não adianta ter um ministério e deixar as crianças de lado. Então, pra gente lá em casa sempre foi, a gente serve a Deus, a gente tem as nossas atividades na igreja, quando as meninas eram pequenas, às vezes... Não, hoje não dá para ir, vamos ficar em casa, mas assim, a gente sempre com... A Lise ela cuidou da Mariana no Ministério Infantil, era a tia da Mariana lá, né? Então assim, o que a gente ensinou para as meninas é que assim, a igreja é um lugar gostoso da gente estar, né? A gente está ali para servir, para adorar a Deus, então elas cresceram nesse meio, assim, gostando de vir. Então elas, mãe, pai... Vamos para a igreja, hoje tem culto. Então, elas queriam participar de tudo. Então, a gente sempre fez o possível para elas estarem tudo, nos retiros, né, das crianças, tudo, para elas tomarem esse gosto. Mas verem que o que a gente fazia de coração. A gente fazia porque a gente gostava. Então, elas cresceram vendo a gente, né, como exemplo, mas cresceram aqui no meio, gostando de tudo, tanto que estão aí até hoje, né? Então, a gente sempre teve o nosso tempo com elas, nunca foi assim... só trabalho, só trabalho, só trabalho. A gente priorizava a família, tinha tempo só nosso de estar com as meninas e em casa fazendo o culto, né, o devocional com elas, lendo a Bíblia. O Marcílio toca violão, então ele cantava muito para elas antes de dormir. As músicas... Será que elas gostavam? Gostavam muito de ouvir as músicas que ele cantava para elas. Então ele é afinado. Super afinado, cantor, toca violão, mesmo, né? Assim, então. Não, eles nem gostavam. todo violeiro é afinado. Não, mas né? ele. Lá no encontro das esposas, o último, o pastor Marcílio, que foi lá tocar pra gente. O louvor pra gente. Isso, tá certo. Então elas cresceram nesse meio, né? Então pra gente, assim, pra elas foi muito natural e pra gente muito natural. É algo né? leve, Tá né? aqui. Foi leve. E quais valores, assim, você acha que vocês fizeram questão de cultivar dentro de casa e que você percebe que realmente foi fundamental? A gente sempre valorizou muito a família, né? Então, assim, família sempre foi uma coisa muito preciosa pra gente, de estar junto, de crescer junto, delas terem as dúvidas delas, elas poderem vir procurar a gente sempre foi muito aberto para conversar com elas, tanto que elas aceitaram Jesus lá em casa com a gente. Então, sempre isso foi muito especial. A gente sempre valorizou devocional, leitura da Bíblia, e também o ser igreja. Né, que hoje muita gente perde isso, criança não precisa disso, não precisa daquilo. Então isso sempre foi muito especial, muito importante para a gente, elas aprenderem que também não é, a gente tem a nossa parte como família, né, não só por ser pastor, esposa de pastor, mas a gente tem a nossa parte, mas elas também tinham que fazer parte de uma igreja, aprender a Bíblia aqui com os amiguinhos, aprender as músicas, cantar e crescer nesse ambiente. Então foram alguns dos valores que a gente passou para elas desde pequenas. Já criar nessa integração, sim, né? Para elas é tudo muito natural. É natural. Ai, que bênção. Quem vê o pastor no púlpito não imagina os desafios que tem por trás dos bastidores, né? Quero saber qual de vocês tem uma história interessante aí para contar pra gente de casa, de alguma coisa que aconteceu aí nos bastidores dessa caminhada. E conta pra gente
na visão de vocês, como é que é essa experiência de estar ali nos bastidores, onde muita gente não vê, numa atuação que às vezes é até desvalorizado, né? Mas que é tão importante na vida da igreja. Fala aí, Tô pensando. Liz. Você fala no geral da nossa ou das pessoas que a gente Tanto faz, pode trazer aí uma experiência que veio à cabeça. Nós lá na nossa realidade, nós também já temos filhos adultos, já somos a vovô, né? Temos 3 netinhos e os nossos filhos também cresceram nesse ambiente, né? Nós íamos para a igreja, eles eram pequenos ainda e cresceram e aprenderam também esse ser igreja, mas sempre priorizamos também a nossa família. Nós vivemos um momento assim muito difícil da nossa vida, mas com a igreja junto, nos suportando, né? Em oração e em todos os sentidos, né? Não só em oração, mas na prática, né? Foi na época do Covid, né? Eu fui a única e o meu filho que não tivemos Covid, mas os netinhos tiveram, o Toninho, a minha filha, o meu genro, estiveram no mesmo período internados, né? E a igreja esteve ali nos suportando em oração e na prática, né? Cuidando literalmente da gente. Então, isso para nós mexeu assim muito com a nossa vida. Se nós já amávamos a nossa igreja ali, a gente realmente viu os braços do Senhor nos envolvendo de forma prática e real, né? Então foi algo assim que essas meninas oravam comigo, essas meninas estavam juntas, né? Em oração e ali batendo todo dia a alimentação na nossa porta, né? Para que a gente não precisasse se preocupar com nada. O cuidado dos pastores, mesmo não podendo estar próximo, cuidando lá no hospital também, né? Então foi algo assim muito especial na nossa família que a igreja viveu com a gente, né? E assim são outras histórias que a gente é tão difícil lembrar, acho que para as meninas também não é fácil a gente lembrar de uma específica, mas são tantas histórias que a gente acompanha no dia a dia de pessoas que estão próximas da gente aqui da igreja, que é tão difícil. Mas também tem o outro lado, né? Pode-se pensar que é só difícil, só tem a parte ruim. Tem as partes boas também do ministério, né? Que a gente é envolvido nas famílias, numa gratidão por um filho que nasceu, por um casamento restaurado, por vidas, né, restauradas. Então, é tão gostoso quando a gente recebe uma mensagem ali, olha, aquele fulano ou isso, né? Pessoas amadas, né, dos nossos queridos que estão aceitando a Jesus, que estão vendo o outro lado também, que vale a pena seguir. Então, a vida de pastor e de esposa de pastor é um desafio constante, mas também tem a parte muito gostosa, que é esse amor que a gente sente na pele. É recompensador, né? Recompensador. E uma paz, gente, eu posso dizer que a paz que excede todo entendimento existe. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é tudo muito tranquilo. É pesado? Sim, a gente chora. É difícil? É. Mas também tem esse lado muito gostoso de estar na presença de Deus e saber que você está, né? Então a gente brinca, o pastor Michel outro dia falou de um exemplo, né? Que bateu na porta do hotel, lá do quarto do hotel, e aí esses dias a gente enfrentou uma dificuldade e a gente olha, a secretária do diabo está batendo na porta. Então vamos em frente, porque ele não tem poder sobre as nossas vidas, né? Então é muito gostoso essa certeza de saber aonde a gente está e para onde a gente vai, né? É isso que você falou sobre a paz que excede todo entendimento, é muito real, porque essa é a definição da paz que o cristão, né, que está realmente conectado com o céu, experimenta. Tá o mundo desabando, tá um caos, tem gente internado, tudo tá acontecendo. Daí olha para a cara do cristão e ele tá lá. Tipo, tá tranquilo. Como assim? Eu não entendo. É uma paz que o mundo não entende, é uma paz que a gente não entende às vezes. Então isso é muito especial. Eu queria saber de vocês se sempre foi assim, se os esposos de vocês sempre souberam que ia ser pastor. Eu recebi um chamado que nem o Samuel lá, com 12 anos eu já recebi um chamado do Senhor, eu sabia que ia ser pastor.
Dininha. Então, com a gente não foi sempre assim, né? Eu comecei a namorar o Marcílio, ele estava entrando no curso de administração e eu vim para Curitiba, não era daqui, vim para cá para estudar, né? Também fazer vestibular e aí ele fazia administração, eu fazia engenharia e aí, com o passar dos anos, a gente namorou 7 anos e meio. Como diz o Marcílio, não recomendo para tanta gente todo esse tempo, mas foi o que Deus tinha Vocês pra gente. contabilizam isso no tempo total de casamento? Não, assim, não, só pra não. saber? 7 anos e meio de namoro e agora quase 27 de casado. Então, No muito total tempo dá quase junto. 40 já. Ai, ó. só Tamo não no precisa falar. Ai, mas no tempo que ele estava fazendo a faculdade, ele terminou a faculdade, mas Deus foi falando com ele, até em retiros aqui da nossa igreja, a gente trabalhava nos jovens aqui sempre, e aí Deus um dia falou para ele, não, você vai para o seminário, você vai ser pastor. Então, para mim foi assim, meio que um choque, né, porque eu namorava uma pessoa que trabalhava numa multinacional, super bem, né, tava indo super bem, e poxa, e agora, né, como vai ser? Mas Deus foi conduzindo, né, ele terminou a faculdade, entrou no seminário, depois de, acho que uns 3 anos, no último ano dele de seminário, a gente se casou, né? Então, foi um tempo de um trabalhar de Deus na nossa vida, a gente já servia aqui direto na igreja, estava sempre envolvido em tudo que tinha, a gente estava, desde a época missionária, Natal, tudo que tinha a gente fazia, que louvação, né? Em várias áreas, né? Mas Deus foi trabalhando e foi mudando, né, o sentido da nossa vida, mostrando que a gente realmente ia passar a nossa vida servindo ao Senhor. Amém. E que gostoso, né? Gratificante. Vocês já perceberam que Deus nunca chama alguém desocupado, né? Não, sim. Já chama alguém que já tá ali, tá servindo, tá na obra. Ó, meu filho, você foi tão bem nessa tarefa, tá aqui mais um pouco. Com você também foi assim, Girra? Foi. Eu tô na PIB faz uns 15 anos, o Davi também, mais ou menos isso. A gente se conheceu aqui na PIB, nos jovens. E ele, no primeiro culto que ele veio, ele se converteu. A minha sogra já era convertida, meus sogros eram convertidos, e eles falaram: se você for na igreja, eu vou dar um carro. Aí ele veio, né, pensando no carro. Então eu vou na igreja. E ele tinha aquela mente de que crente Teve um era leve suborno chato. aí. Ele veio, ele tinha aquela mente que crente era chato, que era só gente feia. Ele fala, nossa, e tal. E aí, quando ele chegou aqui na PIB, na época era no ginásio, ele, nossa, tem pessoas normais numa igreja e tudo mais. Que bom, né? Espero que isso indique que a gente é bonito, né? Sim, sim. E aí, naquele culto, ele sempre foi muito envolvido na faculdade dele. E sempre, né, com festas e tudo mais. Hoje o Davi tem cara de nerd, mas ele era o loucão da faculdade. Ele tá, inclusive, com um bigode, bigodinho, né? que eu gosto. Ninguém gosta, mas eu gosto, então ele continua. O importante é isso. Se a esposa gosta, tá valendo. E aí, gente, o Michel fez um apelo. E aí ele sentiu a presença do Espírito Santo, assim. E aí ele falou, não, Deus, tá, eu vou te seguir e tudo mais, mas depois da festa da faculdade, que ele que tava organizando uma festa na semana seguinte. Aí o Michel, né, daquele jeitão, não, espere a festa da faculdade, Deus tá te chamando agora. Deus. Aí ele foi aos prantos, assim, se entregou e mudou radicalmente a vida dele, assim. São poucas pessoas que eu vejo, porque a caminhada cristã é um processo, né? Sim. Mas o Davi foi realmente, assim, da água pro vinho, ele mudou completamente. As coisas que ele fazia, não fazia mais. Do jeito que ele falava, não falava mais. E aí, nesse tempo, ele se envolveu muito na PIB, estava aqui, saía da faculdade, vinha, ficava até 10 da noite, conhecia desde o porteiro da PIB até, sei lá, sempre que se envolver, a gente se conheceu aí. Nessa época ele estava fazendo faculdade de Ele fazia teologia economia. Não, fazia economia. E aí, depois de um tempo que Deus chamou audivelmente para ele, ele falou, você vai ser pastor. E aí, quando nós nos conhecemos, eu já sabia que ele tinha esse chamado, porque líder de viagem missionária, o Davi sempre era, eu também sempre estava no meio. E eu, como vim de um contexto também do outro extremo, que é do contexto muçulmano, a gente sempre... Eu sabia que não era para algo pequeno que Deus me chamaria, né? Eu sempre soube, acho que tanto eu quanto a Yasmin, quanto o meu irmão, a gente sempre soube que Deus tinha algo mais por nos tirar do islamismo para o cristianismo, né? E aí a gente se conheceu, eu já sabia que ia ser esposa de pastor, né? Se eu gostasse do Davi, né? Comecei a me interessar por ele por mim. Sim.
E aí foi, então sempre, desde que o conheci, eu já sabia que seguiria esse rumo, assim, de vida. E isso pesou na balança, tipo, eu quero ser esposa de pastor? Sim, não. Então, é muito engraçado, né? Porque quando você é jovem, você não pensa muito na consequência, No né? caso da Tininha, ela já estava no É, meio do processo, né? Você ainda teve chance de sim, pensar. tive chance, assim. Mas eu acho que esse chamado, o maior privilégio é realmente ver Jesus transformando a vida das pessoas, assim, Jesus trazendo dignidade para uma pessoa. Eu acho que esse é o que nos alimenta, assim, né? Que nos faz permanecer firmes, em pé. Então, assim, eu sabia que seria difícil, né? A família do Davi nunca imaginou que ele seria pastor, queriam que ele fosse funcionário público, estabilidade e tudo mais. Mas a gente sempre foi mais louco e falou: não, a gente vai viver Que pela fé. estabilidade que nada. Vamos viver pela fé e Deus vai nos sustentar, Deus vai nos capacitar, as coisas vão acontecendo e com certeza é um privilégio fazer parte disso, assim. Falando em estabilidade, Lisiane, no caso de vocês, do pastor Toninho, o chamado pastoral veio depois de outras experiências profissionais, né? Depois, bem depois, né? O Toninho, ele era funcionário público, né? E policial civil, não de técnico, né? Na área técnica de Sim. comunicação. Então, viemos para a PIB, ele se converteu aqui, eu já era convertida, ele se converteu aqui e ele se interessou. Deu um pouquinho de trabalho também, eu ficava ali orando, Deus, toca no coração dele. Ele, de um outro contexto, né? Uma família muito idólatra, e ele disse que não, que ele já era batizado, que ele não precisava, Já tem uma religião, já tem uma né? religião. E foi algo muito interessante que uma noite, num dos cultos, ele lembra o hino, né, 262, que quando estávamos cantando, a gente usava o inário, né, o culto para o inário, Pro culto cristão. o culto cristão. E aí ele diz que ele começou a levantar porque ele sentia aquele incômodo, o chamado já de Deus ali, né, para que ele aceitasse Jesus, e ele ia levantando o livro. Foi quando o inário, aí quando o pastor Pascoal disse para ele ele entendeu que era para ele. Você que está se escondendo atrás de um livro. Ele disse, sou eu, disse que ele fechou. E eu, na época, eu pedia tanto que Deus tocasse no coração dele que eu não percebi. Mas ele foi lá à frente, aceitou Jesus, e desde então a gente começou o discipulado, nos batizamos e nos envolvemos na igreja. Ele foi trabalhar no som ali como voluntário, tendo o trabalho secular dele, e nós nos envolvemos muito, né? Eu no Ministério Infantil, ele no som. Foi quando ele teve um chamado em cima do palco, né? Do púlpito ali, enrolando cabos no final de culto, que se desmontava tudo, né? Hoje a estrutura está toda montadinha, mas precisava desmontar. E ele ouviu claramente que era o tempo dele cuidar de vidas, mais especificamente. E aí o chamado se confirmou na nossa primeira viagem missionária a Moçambique, né? Quando nós retornávamos, um país muito pobre, né? E quando a gente retornando para casa, quando o avião decolou, ele olhava lá embaixo e disse assim, e Deus falou muito forte ao coração dele, né? Vendo aquela pobreza toda, e não só pobreza material, mas também espiritual. Foi quando ele decidiu ir para o seminário, na época era seminário ainda, né? Foi quando ele iniciou a caminhada dele mas não imaginava, né? Nós somos casados há 40 anos e eu nunca imaginei ser esposa de pastor, né? Mas Deus foi confirmando e A gente pode perceber que o chamado, ele é muito pessoal, muito particular, mas Deus sabe exatamente qual é a linguagem usar e como se revelar, né? Então, quando a gente ora pelas pessoas, às vezes faltam palavras, a gente quer muito alcançar, a gente vê que basta a gente colocar isso em oração, porque Deus tem os seus meios, né? Tem as pessoas que ele usa, o jeito que ele chama. E, Tininha, muitas pessoas comentam como você é presente ao lado do pastor Marcílio ali na Rede Família. Como é que é para você participar tão de perto no cuidado dessas famílias?
É gostoso, né? Porque a gente vê tantas situações difíceis, né, que acontecem, tantos, às vezes, casamentos, pessoas que chegam com um casamento destruído quase para terminar, né? E a gente poder ser parte, né, da solução de Deus, né? Ser canal de Deus na vida dessas pessoas. E depois de um tempo ver a transformação de casais, de famílias inteiras, né, vindo para Jesus, as crianças e tudo mais, é gostoso. É bom fazer parte daquilo que Deus tem para cada um de nós, né? Fazer parte do plano de Deus, né? Então tem sido especial. Queria até poder fazer mais, tá mais tempo junto, mas a gente faz tanta coisa nessa vida, né? Olha que às vezes a gente fala e Deus proporciona. Né? Mas é gostoso ver tanto no ministério. Eu já vi vocês pregarem juntos. Ele me coloca numas frias de vez em quando, né? Mas é especial, a gente vê que é um trabalhar de Deus, né, nessa caminhada toda, e é muito gostoso fazer parte disso tudo, porque a gente vê que não é a gente, né, se não for por Deus, não tem sentido, né, o poder é dele, a obra é dele, a ação é dele, e a gente é instrumento para estar ali, né, sendo usado por ele nesse tempo. E é como a Lizzy falou, né, às vezes uma palavra, uma oração, um abraço. Às vezes a gente nem tem noção, né, depois de um tempo, assim, de um tempão, volta alguém e fala assim, nossa, aquela palavra, aquela oração que você fez, Foi né? de Olha, Deus. foi de Deus, olha o que aconteceu. Às vezes a gente não tem noção, né? Não tem a noção de onde pode chegar, né? Exato. Teve um momento muito legal que eu vivi, que eu lembrei agora, que foi num apelo, e você estava falando que se a gente pergunta para Deus, Deus fala, Deus nos mostra o que falar, né? Eu lembro que eu fui num apelo orar pelas pessoas, e aí tinha uma menina que estava chorando muito, eu falei, eu vou orar por ela, né? E aí eu orando, eu nem lembro o versículo hoje, mas aí eu falei um versículo para ela, e aí no final da oração, ela chorando, ela abriu a blusa, tava escrito o mesmo versículo na camiseta dela. Meu Deus! Aí eu falei, meu Deus, glória a Deus, então não é a gente, é o Espírito Santo, mas a gente tem que estar aberta, né, fala, Senhor, nós, apesar de termos um ministério, somos falhas, temos as nossas dificuldades, temos os nossos desafios, não somos perfeitas, mas a gente coloca tudo diante de Deus, e quando a gente põe diante de Deus e busca intimidade com Ele, nessas horas Ele nos usa de uma forma que a gente nunca vai imaginar. Sim. Então isso faz anos e eu ainda lembro, e com certeza aquela menina lembra também. Sim, Deus usa para ser canal de bênção mesmo na vida das pessoas, às vezes, né, com detalhes que a gente nem imagina, né? O fato de você estar ali disponível, de sentir, de ir lá orar, se você não está conectado com Deus, você não, né, você resiste, você diz, não, eu vou lá, né? A pessoa, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Daí, às vezes, você tem uma mensagem importante para entregar e não faz, porque não tem essa ligação com Deus, né? Tem alguma outra experiência, assim, no ministério que tocou de forma especial o coração de vocês, assim, que talvez venha à mente agora? Então, guarda aí, faz um pontinho nessa conversa, se vocês lembrarem, vocês me avisam depois. Porque é uma caminhada muito intensa, né? E como é que vocês buscam esse sustento espiritual, assim, para dentro da casa de vocês? Como é que vocês têm uma rotina de devocional, de oração? Como é que vocês fazem? Eu lá em casa, assim, a minha rotina é acordar às 5 e pouco da manhã. Aí bem cedinho, né? Eu acordo cedo, porque eu gosto muito de nadar, né? Mas daí eu vou nadar cedo, mas o meu combinado com Deus primeiro vamos ter o tempo com Deus, devocional, leitura da Bíblia, depois eu vou sair para fazer o meu esporte, né? Então, umas 5h15, 5h20 eu faço meu café, porque eu gosto muito de um café, né? Então, eu já faço o café, já sento, vou lá para a sala para ler a Bíblia. A polêmica, com açúcar ou sem açúcar? açúcar? Sem açúcar, raiz, assim, entendeu? Nada Hoje em dia tá todo mundo assim, né? Ou é com açúcar ou lá em sem casa ninguém usa açúcar desde a pandemia, foi lá, sei lá, até as meninas ninguém usa. Acabou o açúcar Acabou. E ninguém podia ir no mercado comprar, resolvido. Então eu tenho esse tempo com Deus, depois eu saio, vou fazer meu exercício, volto, depois saio para trabalhar, então eu tenho esse tempo, o Marcílio logo depois levanta, ele também tem o tempo dele com Deus, e aí a gente junto, no final da noite, a gente consegue estar junto para poder ter o nosso tempo de orar e estar junto com Deus. E alinhar, né, a nossa vida. A vida é corrida, né? Então, se a gente não se programa, a gente não consegue fazer. Com certeza. Porque é corrido.
A gente já continua falando sobre isso, mas eu quero falar para você que tá aí do outro lado acompanhando essa conversa tão gostosa com a gente, que se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube ainda, corre lá rapidinho, se inscreve, ativa o sininho, para que você possa ser avisado todas as vezes que tiver um conteúdo novo, um louvor, um culto ao vivo, aí você vai receber uma notificação e vai poder cultuar a Deus conosco, ser abençoado e alcançado pela palavra do Senhor. Você pode também seguir a gente lá no Instagram, @PIB Curitiba, então entra lá você vai ficar por dentro de forma dinâmica do que acontece aqui todos os dias da semana aqui na nossa igreja. E também tem a Rede Super, que você pode entrar se você for aqui da região metropolitana de Curitiba, canal 31.1 UHF. Rede Super, lá tem uma grade com uma programação extremamente abençoadora, com louvores, programas de variedades, entrevistas. Lá você vai ser realmente também muito abençoado. E eu não posso deixar de falar da nossa programação na Rádio Marumbi FM 88.5, todos os dias das 7 às 11 horas. Você já conhece essa programação? Se não conhece, tá perdendo. Entra lá e acompanhe com a gente a nossa programação. Tininha, a gente estava falando sobre a vida devocional, né? Uma coisa que eu gosto sempre de pontuar, porque eu faço discipulado e também sou líder de célula, então eu sempre digo pro pessoal que a gente pode ter uma rotina, dizem que com 21 dias você cria uma rotina nova. A gente pode estabelecer uma rotina para tudo, mas para a vida com Deus, nunca vira rotina. Não. Vida de oração, de jejum, você pode até... Fez 3, 4 anos seguidos, você tem uma rotina, parou 2, 3 dias, quando você vê, você já não faz mais. Né? Então, é uma coisa que você tem que estar sempre se policiando, levando ali o seu corpinho em sacrifício na presença do Senhor, dizendo, ó, Senhor, eu me entrego mais um dia aqui na tua presença. É isso mesmo. Né? Liz, você tem alguma rotina também? Tenho. Eu não tenho um horário. Eu tenho um combinado com Deus que Ele me acorda na madrugada. Então, eu acordo, eu tenho aquele tempo, não é o tempo que eu vou pegar a Bíblia, é o meu tempo com Ele, né? De conversa com Ele, informal, não tem ali... É muito gostoso essa experiência que eu tenho tido de... Eu deito, agradeço ao Senhor e digo assim, me acorda no nosso combinado. E é muito especial esse tempo, né? Depois, quando eu levanto, eu também gosto de acordar cedo, né? Levantar cedo, eu faço o meu devocional separado. E aí o Toninho já está fazendo o dele e depois a gente faz junto. Então, a gente toma o nosso café e a gente faz o nosso devocional juntos. E, claro, que a prática do jejum, que isso tem sido muito especial, né? Do jejum, aquele tempo daí em especial com Deus, né? Para se separar, de fato, Separar, né? exatamente. Jean, Senão a você gente... tem alguma... Então, diferente das meninas, né? Uma já é vó, outra tem filhas adolescentes. Meus filhos são pequenos, né? Eu tenho o Samuel de 5 e o Benjamin de quase 3 anos. E realmente, se eu não for intencional, não consigo, porque um acorda um horário, outro acorda o outro, e ainda eles dependem muito de mim. Então, eu também tento todos os dias acordar, mas tem que ser antes que eles acordarem. E realmente, assim, tem gente que funciona à noite, à tarde. Eu falo, não, eu preciso... É um sentimento meu, né? Eu preciso primeiro com Deus e depois o restante, assim. Então, momento de leitura da palavra, momento de oração, me entregar para Deus. Então, eu sempre prezo, né? Ser antes dos meninos acordarem. Às vezes é 20 minutos, às vezes é 40, mas eu falo, Deus, é o que tem para hoje, sendo mãe de crianças pequenas. Sim, o importante é você ter esse tempo com Deus, né? Estar se alimentando, né? Porque se a gente não se alimenta, a gente fica com fome, com Você é sede. alimentado por outra coisa, né? Exatamente. Alguma coisa vai tomar esse lugar, né? E você acaba abrindo uma brecha e às vezes o inimigo entra, né? E eu vejo vocês, mulheres, né? Mães, estão na correria aí trabalhando. O que vocês acham que é, assim, o mais importante para uma mulher se manter firme na presença do Senhor e sustentando a sua casa, né? O Salomão vai dizer lá que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. O que vocês acham que é fundamental para conseguir edificar a sua casa?
Eu vejo que é esse constante estar debaixo da orientação de Deus, né? Em oração, em jejum, porque nós mulheres é que vamos dar o tom para a nossa casa. Então, se nós não estamos bem, a nossa casa ela tá nublada, né? Mas se a gente tá bem espiritualmente, se a gente tá se alimentando, a gente vai conseguir conectar a nossa casa, a nossa família nisso também, né? É gostoso nós, como família, já os filhos casados, com netinhos, a gente tem esse tempo e é tão gostoso hoje ver as crianças, né? Então, o pequenininho de 1 ano, então quando todo mundo está orando, ele já sabe o momento da oração, então ele fica observando todo mundo, ele só tem 1 ano. E ele já mal fala, ele mãe, né? Ele fala. E os 2 maiores gostam de estar envolvidos, Ressurreto, Coro, Start Class e tudo mais. Então, eles amam a igreja, amam estar na igreja, né? Então, mas nós precisamos estar buscando não só por nós, mas pela nossa família, pelo nosso esposo, sendo realmente esse sustento, o alicerce é Jesus, né? Mas essa coluna para que eles possam se manter firmes e a gente também. Então, nós vamos dar ali aquele arzinho. Eu digo, o homem, ele constrói a casa e a mulher torna essa casa num lar, né? Então, é esse ponto, enfim, da gente poder estar ali sempre tentando, né? Manter esse equilíbrio, A né? mulher é que vai fazer com que a casa seja habitável, né? Habitável, Tanto que lá nos Provérbios a gente vê várias vezes, né, ele trazendo essa sabedoria de que a mulher edifica, a mulher mantém, a mulher sustenta, nesse sentido de fazer o lar realmente habitável. E é bem importante esse exemplo para as crianças, porque se os pais não amam a igreja, não ensinam a orar antes da comida, antes de dormir, as crianças não têm como saber, né? Não aprendem. O que vocês trariam a gente está se encaminhando para o fim, mas o que vocês trariam de lição e de mensagem para as mulheres que acompanharam a gente até aqui? A Liz estava falando agora, eu estava pensando, a gente tem que ser tudo isso, né, de Provérbios 31, mas muita gente olha para esse texto e fala, eu nunca vou conseguir ser nem metade do que essa mulher de Provérbios 31 foi, né? Mas eu penso assim, a gente não é perfeita, né? Então a gente tem falhas, tem dia que a gente vai conseguir, tem dia que a gente não vai conseguir, mas a nossa força é Jesus, né? Então a gente, tendo a nossa essência em Deus, sabendo aonde a gente busca, onde está a nossa fonte para a gente crescer, é ali que a gente pode se tornar viva, mostrar para a nossa família, para as outras pessoas, o que Deus tem feito em nós e através de nós para a gente poder abençoar os outros. Então, assim, dificuldades, dias mais tristes, mais difíceis, a gente vai ter, né? Mas a gente tem onde buscar. A gente tem um Deus que é Deus perfeito, que é Deus de amor, Deus de graça, né? E é Ele que pode nos sustentar e nos dar vida nova a cada dia, né? Como a Bíblia fala, que as misericórdias dele se renovam sobre nós a cada manhã. É Ele que vai dar esse gás pra gente poder seguir como uma mulher, né? Tentando ser essa mulher virtuosa e fazer a vontade de Deus, né? Em primeiro lugar. É isso que você falou, né? A gente não é perfeita, nós temos as nossas dificuldades no dia a dia, trabalho, filhos. Às vezes a gente levanta, não tá bem, tem questões de saúde lá, de mulheres que a gente sabe, né? Levanta, às vezes pisou no gato e todas as mulheres têm isso, né? A gente não é perfeito. Então, quem olha às vezes para a mulher do pastor pensa, não, aquela mulher lá é perfeita. Não, nós somos mulheres todas iguais, todas buscando chegar à estatura de varão perfeito, né? Jesus. E é Ele que nos dá essa sustentação para continuar buscando, né? Sustentar a nossa casa dia após dia. Giran, o que você vai dizer para as mulheres que acompanham a gente hoje? Eu acho que além dessa busca de intimidade com Deus, é de perseverar e constância, assim. Deus tem falado muito comigo, né? Que Ele é um Deus de ordem, que Ele é um Deus constante, que não muda, e nós precisamos ser isso. A gente hoje em dia,
a gente não quer pagar o preço pelas coisas. Jesus pagou o maior preço pelas nossas vidas, ele pagou um alto preço. E a gente simplesmente quer as coisas que aconteçam assim, mas não, tudo tem seu tempo e tudo tem seu preço. Então, para as mulheres não desistirem, né, para as mulheres continuarem constantes nesse relacionamento com Deus, perseverantes e também saber que Deus pode fazer coisas extraordinárias nos dias comuns. Né? A gente às vezes está numa geração que busca experiência atrás de experiência, mas não, Deus nos visita nos dias comuns, nos dias ordinários, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família. É só a gente estar sensível ao que Ele está falando, que com certeza Ele tem algo para falar com cada uma de vocês, com cada uma de nós. Realmente. Quantas vezes Deus já falou comigo e falou meu coração, tava lá colocando uma roupa de molho, lavando, esfregando um prato, né? São aqueles momentos em que você tá concentrado fazendo alguma coisa e às vezes o Espírito Santo vem e sopra algo e fala realmente, sabe? Traz uma experiência diferente. Eu acho interessante a gente falar para as mulheres também que uma coisa que a Mara sempre diz, orar para que Deus apresente as suas amigas para nós, porque quantas vezes a gente está na nossa rotina ali e se sente sozinha, né? Com os filhos, com o marido, e tem coisas que às vezes a gente não compartilha, mas se você tiver uma amiga, alguém caminhando junto, alguém discipulando, ou né, alguém caminhando junto, você pode compartilhar. Então, se a gente orar, Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, você se envolve no Ministério de Mulheres, vem tomar um café, sábado que vem tem o Metamorfose Café. Então, vem tomar um café, começa a se envolver com outras mulheres e a gente acaba encontrando força para trocar essa ideia, né? Então, é bem importante. Gente, que bênção esse tempo que nós podemos passar juntas aqui, juntos, né? Porque você, homem que nos acompanhou aqui também, aproveita e encaminha. Se você tá no YouTube aí, encaminha esse link para sua mulher, que eu tenho certeza que ela vai gostar de ver essa entrevista e de acompanhar aqui com a gente. Meninas, que bênção, muito obrigada. Vocês querem dizer uma palavra aí pra gente finalizar, se despedir? Amém. Eu quero agradecer esse momento, né, essa oportunidade que a gente está tendo aqui de poder falar, né, para as mulheres e pelo nosso dia também, e dizer que não desista. Deus realmente tem um plano para a tua vida e ouça a voz do Espírito Santo. Fique quietinha no teu cantinho e ouça, como a Ana falou, perdão. Como a Ana falou, Deus fala nos momentos de atividades simples. Não precisa nenhum extraordinário fogos de artifícios para Deus falar ao teu coração. Só precisa você estar sensível à voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Amém. Queria agradecer da gente poder estar aqui, né, falando um pouquinho da gente, do como é a nossa vida, né, no dia a dia, mas também convidar você para participar da nossa igreja. A gente tem tanta coisa boa aqui, eu vou fazer propaganda do Ministério de Famílias, né, Rede de Família tem tanto curso, né, para pais, para homens, para mulheres, então você tem várias oportunidades aqui de ser abençoado para poder também depois ser bênção na vida da sua família e de outras pessoas. Então vem fazer parte aqui com a gente. É isso aí. Meninas, tem aqui um presentinho da Rede Super para vocês, então vocês peguem depois. Você que está em casa, não esquece que você tem um espaço que você pode acessar, um ponto de conexão entre nós aqui e você que está em casa. Então acessa aí pibcuritiba.org.br/PIB Online e entende aí quais são os próximos passos para você vir a ser igreja conosco. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, lá youtube.com/PIB Curitiba. Não esquece de ativar a notificação ali para você saber todas as vezes que tiver conteúdo novo, quando a gente entrar ao vivo. Não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, @PIB Curitiba. Você também pode acompanhar a nossa programação aqui na região metropolitana de Curitiba, canal 31.1 UHF, Rede Super. Lá você vai encontrar uma grade com programas abençoadores aí para sua vida, e também na Rádio Marumbi
todos os dias das 7 às 11 horas da manhã, 88,5 FM. Que bênção poder estar com você até agora e eu espero que você continue acompanhando a nossa programação, porque é muito especial estar com você nesse tempo. Meninas, muito obrigada, que Deus abençoe. Deus abençoe você que está em casa. A gente se vê num próximo Momento PIB.